noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Vamos ler os primeiros versos aí do capítulo 1, que é a introdução do livro de Romanos, a introdução da carta de Paulo aos Romanos. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar, dentre todas as nações, um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Cristo, a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por todas as coisas. Pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite com a Tua palavra. Que abençoe, ó Deus, o nosso coração com a Tua palavra, unicamente com a Tua palavra. Guia, ó Deus, tudo o que for dito aqui. Abençoe as nossas mentes, ó Deus, para receber aquilo que vem do Senhor. E que seja exclusivamente do Senhor. É o que nós pedimos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Pois bem, nas últimas semanas, nos últimos domingos, as pregações abordaram os 5 solas, né, que nós podemos ver aí nessas bandeiras, banners, tal, que estão aqui na igreja, né? Os 5 solas da Reforma Protestante, né? O sola Escritura, sola Gratia, sola Fide, solus Christus e soli Deo Gloria. Não custa, se a gente, como todos os sermões, é de praxe, a gente aprende na homilética, né, de que tem que dar um título para o sermão, né? Então, pensando nessa trajetória desses últimos domingos, em que as temáticas foram sempre essas, eu gostaria de convidar os irmãos a meditar com a gente nesse texto e nesse sermão que vamos chamar de o Evangelho puro e simples. O Evangelho puro e simples. E assim, eu digo isso porque não custa nada lembrar, pensando nessa ideia dos 5 solas que passaram aí nesses últimos domingos aqui na igreja, né, de todas essas mensagens que foram pregadas, não custa lembrar que, historicamente, a igreja surge em Jerusalém no dia do Pentecostes, ou seja, 50 dias após a Páscoa. Esta igreja recém-nascida se concentra em Jerusalém, num primeiro momento, mas as perseguições que vieram sobre essa igreja fazem com que os seguidores do caminho, que eram conhecidos, né, os primeiros cristãos, antes de serem chamados de cristãos, né, e que só mais tarde ficaram conhecidos como cristãos, ou seja, pequenos cristos, né, e somente com essas perseguições
de fato a igreja se espalha pelos diversos lugares, e aí a mensagem é de fato levada a partir de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E essa mesma igreja, que ia crescendo pela graça e pelo poder do Espírito Santo, tem o seu primeiro realmente grande desafio a partir da cristianização do império. Essa cristianização, ela é um processo que começa com a conversão do imperador Constantino e que tem o seu ponto alto com Teodósio, né, que é o imperador que de fato toma medidas sem precedentes, fazendo de fato o cristianismo se tornar a religião oficial do império. O que muitas pessoas poderiam ver como algo maravilhoso, né, porque com essa chegada ao poder, né, com a cessação da perseguição e tudo, o que algumas pessoas poderiam ver como algo maravilhoso se mostrou na realidade algo pernicioso, pois com o tempo o acúmulo de poder temporal na mão de homens e de homens, digamos, homens da religião mesmo, levou a sérios desvios na fé cristã. Esses desvios geraram males terríveis, males de ordem moral e males de ordem doutrinária também. É interessante a gente pensar nessa questão de males de ordem moral e de ordem doutrinária, porque a conduta cristã, ela é mais do que simplesmente um padrão ético a ser seguido. Não é possível corromper a doutrina e manter uma moral cristã intacta. É impossível, porque a ética cristã, ela não é simplesmente um padrão, um caminho bonito de valores bonitos a serem seguidos. A conduta cristã, a ética cristã, é o caminhar do cristão em Cristo, é o estar em Cristo. E aí vem a pergunta: como é que é possível estar em Cristo após perverter a sua palavra? Não é possível estar em Cristo após perverter a palavra de Cristo. Certa vez, quando eu estava num diálogo com algumas pessoas, e estávamos falando de uma igreja em específico, me perguntaram uma coisa do tipo assim: mas o que é que você não concorda naquela igreja? O que é que você tem contra? É só por causa da questão da teologia, ou por causa da doutrina? É só por causa disso? E aí, à época, eu respondi: só por causa da doutrina? Sim. É sim, e é exatamente isso. Porque se você corrompe a doutrina, o que resta então? Aquilo que nós cremos é aquilo que nós fazemos. E nós fazemos exatamente aquilo que cremos. Não há como dissociar uma coisa da outra. Sempre quando estamos em algum momento de classe, em uma escola bíblica ou um seminário, e o assunto é essa questão da relação de fé e prática, aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente faz, eu sempre coloco essa situação, que é o exemplo do seguinte: você tem um amigo que vira para você e fala assim: olha, nessa vizinhança aqui, o número de arrombamentos aumentou muito nos últimos meses. Aumentou assim de uma maneira assustadora. E inclusive nessa rua mesmo, umas 4 ou 5 casas já foram assaltadas, já foram arrombadas, levaram as coisas e tal. Quando você for sair, fique esperto, tranca bem a casa, vigia, dá uma olhadinha, vê se não tem, né, alguém rondando a casa e tal. Se, diante dessa fala de um amigo seu, se você acreditar que ele está falando a verdade, você vai tomar alguma medida. Agora, se por de alguma maneira, se de alguma forma você imaginar que ele está brincando, ou então que ele está exagerando e que a realidade não é exatamente do jeito como ele está dizendo para você, nenhuma medida de segurança vai ser tomada, porque você não acredita que o que ele está dizendo é verdade. Então, a ilustração mostra exatamente isso. Se cremos na palavra de Deus, nós agimos de maneira como quem crê na palavra de Deus. Não é possível corromper a doutrina cristã sem corromper a conduta.
Corromper a doutrina é corromper a conduta, porque nós fazemos aquilo que cremos. Nós agimos da maneira de acordo com aquilo que cremos. Os ímpios não creem que há um inferno, não creem que vão prestar contas a Deus. E o que é que eles fazem? Eles vêm à igreja, eles prostram, eles colocam o seu joelho no chão pedindo perdão a Deus? Jamais. Só coloca o joelho no chão e pede perdão a Deus aquele que crê de fato que ele está numa situação tão terrível que se ele não tiver a misericórdia de Deus, ele está perdido. Então nós agimos da maneira como nós cremos. A maneira como nós cremos é que nos leva a fazer o que fazemos. Se não fazemos é porque não cremos. Então dessa forma, aquela igreja que nasceu, que foi perseguida e que perseverava na doutrina dos apóstolos, com o tempo e com as decisões que foram tomadas, foi se afastando paulatinamente do centro do evangelho, a ponto de ser necessária uma reforma. E é desse contexto que os 5 solas emergem como um brado e uma afirmação do que é essencial para o evangelho, que não pode ser negociado sob hipótese alguma. E isso é tão sério que, ao que tudo indica, observando a cristandade atual, às vezes a gente vê que parece ser necessário pregar esse evangelho básico, tanto para os que estão fora, quanto para os que estão dentro da igreja. Para os que estão fora, porque estão fora, não conhecem a Jesus. E para os que estão dentro da igreja, porque conhecem um evangelho a partir, às vezes, de matrizes corrompidas e que fazem e que apresentam um Jesus que parece que está nas Escrituras, mas o Jesus que está nas Escrituras não é o Jesus pregado nessas teologias. Então precisam conhecer de fato a Jesus. Porque o Jesus da Bíblia não está lá. Isso aconteceu no passado, na história da igreja, e acontece na história da igreja recente de várias formas. Como que isso acontece? Acontece com o evangelho cheio de novidades, de inovações, e assim por diante. Mas a Bíblia nos diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação do perdido. Isso está no próprio livro de Romanos, um pouco mais adiante. O evangelho, sendo o poder de Deus para a salvação do perdido, o evangelho não consiste em sermões motivacionais, que mais parecem reuniões empresariais, reuniões da empresa, que carregam as suas baterias para que você tenha fôlego para a semana e que lhe façam se sentir bem. O evangelho não consiste em palavras que vão acariciar o meu, o seu, o nosso ego, mostrando o quanto nós somos pessoas maravilhosas, pessoas boas, pessoas tão boas que Deus não pode nem viver sem nós. E já que Deus está tão carente de nós e não pode viver sem nós, nós somos, de fato, os reis da cocada e podemos, inclusive, dar ordens para Deus, podemos fazê-lo de empregado e coisas desse tipo. O evangelho também não consiste em cultos que mais parecem uma reunião de um clube, onde o espaço, as cadeiras, as músicas que são escolhidas, enfim, tudo é feito para agradar clientes, agradar os associados. Não! A igreja, o evangelho, o culto existe para agradar a Deus, não para agradar clientes. Porque o corpo de Cristo não tem clientes. O corpo de Cristo tem membros que fazem parte de um só corpo, cujo cabeça é Cristo. O evangelho não é nada dessas coisas. Hoje de manhã eu citei o C.S. Lewis e vou citá-lo agora novamente, que é para quem não conhece, um erudito, um ateu que se converteu ao cristianismo, e ele é mais conhecido secularmente por ser o autor das Crônicas de Nárnia. Ele escreveu um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, e apesar da semelhança entre o título do livro e o sermão não é baseado no livro dele, embora hajam coisas em comum, porque ambas as coisas falam da fé cristã. Mas nesse livro ele coloca coisas assim, questões que são, ao mesmo tempo, muito óbvias,
Mas, ao mesmo tempo que elas são muito óbvias, elas são igualmente profundas sobre a fé cristã. E esse tipo de abordagem só é possível porque a mensagem do Evangelho, ela é simples, ela está na Bíblia, e não há o que inventar. Ela é simples, está na Bíblia, e não há o que inventar. Contudo, por outro lado, há tantos incrementos na mensagem do Evangelho, tanta inovação, tanta bijuteria, para tentar tornar o Evangelho mais interessante, mais conectado com os novos tempos e assim por diante, que quando às vezes nós nos deparamos com essa mensagem pura e simples do Evangelho verdadeiro, isso nos fascina. A mensagem do Evangelho deveria nos fascinar sempre, porque é a mensagem e é a palavra de Deus. Então é fascinante. Mas não nos fascinar porque, eu não havia pensado nisso. Eu não havia, como eu esqueci que as coisas eram desse jeito. E ficamos fascinados pelo motivo errado. A pregação de hoje, o Evangelho puro e simples, traz à luz do texto da introdução da carta aos Romanos o que é o Evangelho, do que é que ele é feito, do que consiste o Evangelho. E é claro que Paulo vai fazer isso ao longo da carta aos Romanos com maestria. No entanto, é nessa introdução aqui que nós encontramos os mesmos elementos que vão ser falados de maneira bastante detalhada ao longo da carta, de forma bastante condensada, sobre o que é o Evangelho, do que consiste o Evangelho. Paulo começa falando da seguinte maneira: Paulo, servo de Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto do sermão. Que o Evangelho puro e simples nos mostra que há um só Senhor. O Evangelho puro e simples mostra que há um só Senhor, um apenas. Paulo se autodenomina servo de Jesus Cristo. E o que isso significa? Quer dizer, Paulo, servo de Cristo Jesus. A palavra grega para servo é a mesma para escravo. Escravo e servo querem dizer na Bíblia exatamente a mesma coisa. Não há distinção. Apesar de servo soar mais brando para os nossos ouvidos e escravo soar muito duro. Mas biblicamente é a mesma coisa. Isso pode parecer muito chocante para os nossos ouvidos contemporâneos, porque essa ideia de ser livre parece ser a coisa mais importante do que qualquer outro valor. Ser livre, ser livre, ser livre. Mas o fato é que, biblicamente, o ser humano, ele está e sempre estará debaixo de alguma servidão. Ou ele está sob o domínio do pecado, ou ele está sob a lei de Deus. E estar sob o domínio do pecado é ter o pecado como seu senhor. No mundo antigo, as pessoas podiam se tornar escravas de diversas maneiras. E o Código de Hammurabi, que é um documento muito antigo, já fala sobre essas relações do senhor e do escravo. Uma pessoa poderia se tornar escravo porque o seu povo foi vencido por um outro povo numa guerra. Era uma maneira de se tornar escravo. Outra maneira em que alguém se tornava escravo, por exemplo, era talvez por dívidas não pagas. Eu tinha uma dívida com alguém, se eu não pagasse, as pessoas da minha família e eu seríamos feitos de escravos e trabalharíamos ou para o resto da vida ou até pagar o que era devido. Né? Os escravos também não estavam, apesar dessa palavra escravo, que está muito associada à questão do trabalho braçal, na antiguidade os escravos eles não necessariamente estavam restritos aos trabalhos forçados. Havia outros ofícios que os escravos também exerciam. E dependendo da sociedade, né, o escravo poderia comprar a sua liberdade. E quando a gente fala em comprar, a liberdade é comprar literalmente no sentido de pagar em dinheiro pela sua liberdade. Isso era possível. E é nesses termos, fazendo um paralelo com essas sociedades do mundo antigo, que a Bíblia aponta que Cristo nos comprou. Então, a liberdade que nós temos é uma liberdade em Cristo, não é uma liberdade à parte de Cristo, é uma liberdade em Cristo.
Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, está escrito assim: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com os vossos corpos, com os corpos de vocês. Essa liberdade, essa ideia dessa liberdade, significando, nada me domina, eu sou dono de mim mesmo, eu não devo satisfação a ninguém, eu posso fazer o que eu bem entender, ela é enganosa, ela é mundana e ela é maligna. Vou repetir, essa ideia de que eu posso fazer o que eu bem entender, essa ideia de liberdade, ela é enganosa, ela é mundana e ela é maligna. Essa ideia já fez as suas primeiras vítimas no Jardim do Éden. E uma das questões envolvidas é a questão da desobediência, porque lá cometeram um ato de quem quer seguir o seu próprio caminho, de quem não quer se sujeitar. E foi exatamente isso. Adão e Eva escolheram seguir o seu caminho e não se sujeitar à vontade de Deus. Essa ideia equivocada de liberdade está em oposição direta à vontade de Deus, porque essa sim, segundo Romanos capítulo 12, ela é boa, perfeita e agradável. Mas para isso, o próprio capítulo 12 de Romanos fala, é preciso se sujeitar à vontade de Deus. E isso definitivamente não é o que o sistema mundano tenta incutir nas nossas mentes todos os dias, através de matérias de jornal, filmes, ideologias e assim por diante. Se sujeitar não é uma coisa que é pregada no mundo, definitivamente não é. Em Romanos capítulo 6, verso 6 diz o seguinte, que o velho homem foi crucificado com Cristo para que não sejamos mais escravos do pecado. E o verso 12, mais adiante desse mesmo capítulo 6, diz o seguinte, portanto, olha só o que diz o verso 12, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. E o verso 16, ele arremata de maneira linda, falando o seguinte, vocês não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele que obedecem? Os escravos do pecado que leva, vocês são escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Vocês são escravos de quê? Do pecado que conduz à morte ou da obediência que leva à justiça? O livro de Romanos fala de maneira abundante sobre essas questões. Basta ler. Nós lemos hoje na mensagem só os primeiros 7 versículos. Mas tudo isso está lá, é só abrir e ler. Então, fechando esse primeiro ponto que é o cristianismo, o evangelho puro e simples, mostra que há um só Senhor, que é Jesus Cristo. Mostra que isso é verdade porque nascemos sob o jugo do pecado, estivemos durante anos sem a menor chance de nos livrar dele, porque não temos e nunca tivemos a chance de nos livrar por nós mesmos do jugo do pecado, mas Cristo nos comprou com o seu sangue. Fomos comprados, como lemos agora há pouco no texto bíblico, fomos comprados pelo sangue de Jesus, e fomos comprados para Ele mesmo, Ele comprou para si, Ele não nos comprou e nos deixou soltos aí, Ele nos comprou para si. Então, dessa maneira nós temos um novo Senhor, e é isso que a Bíblia nos diz, que temos um Senhor que é o Senhor Jesus Cristo, não há outro Senhor. Se existe algum outro evangelho pregando isso, nem desconfie, tenha certeza de que isso não vem de Deus. O segundo ponto é que o evangelho puro e simples mostra que a Bíblia é suficiente para conhecermos a vontade de Deus. O texto de Romanos fala o seguinte, o evangelho de Deus, o qual foi prometido por Ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. O Evangelho de Deus, o qual foi prometido por Ele
de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Jesus, o Deus vivo em forma humana, é a melhor notícia. O Evangelho é isso, são boas notícias. Então ele é a melhor notícia que nós poderíamos ter da parte de Deus. Assim, como está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 16, que diz assim: o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Nós podemos nos ver numa situação semelhante a essa, porque todos nós que fomos comprados por Jesus, estávamos em trevas, mortos nos nossos pecados, mas vimos a luz do Filho de Deus, e pela sua misericórdia fomos chamados e recebidos por Ele. Agora, a questão é que nada dessas coisas aconteceu fortuitamente. A vinda de Jesus é algo que já estava planejado previamente no plano divino e já foi anunciado por Deus previamente e registrado na Bíblia. A vinda de Jesus para morrer por nós é apenas a concretização de algo que já havia sido predito e anunciado de maneira exaustiva nas páginas do Antigo Testamento. E que aconteceu, de fato, como deveria acontecer, no momento certo, no lugar certo, e como a própria Bíblia diz em Gálatas, se não me engano, na plenitude dos tempos. Todo esse processo está amplamente registrado na Bíblia. Então a questão é, sendo a Bíblia plenamente confiável, se a Bíblia já dá provas de que foi plenamente confiável em tudo quanto aconteceria na promessa da salvação, então ela também deve ser plenamente confiável em tudo quanto nós devemos fazer e tudo quanto nós devemos crer. Vou repetir. Se a Bíblia se mostrou plenamente confiável em tudo que ela anunciou sobre a vinda de Jesus, então ela é plenamente confiável em tudo que ela nos diz para crer e fazer. Tudo o que nós necessitamos saber já foi providenciado por Deus. No seu imenso cuidado, Ele proveu tudo para nós aqui, ó. Já está tudo revelado e tudo registrado nas páginas da Bíblia. Quem é Deus, quem somos nós, como ser salvo, como viver nesse mundo, tudo está na Bíblia. Nós não necessitamos de revelações posteriores, revelações essas que não são revelações. Nós não precisamos de visões mirabolantes de homens que têm tanta intimidade com Deus que as palavras desses homens estão em pé de igualdade com a Bíblia. Nós não precisamos de receitas, de programações também mirabolantes. Não precisamos que a Bíblia seja reinterpretada à luz de sistemas inovadores, sistemas corporativos, de ideologias políticas. A Bíblia não precisa ser reinterpretada à luz dessas coisas para garantir o sucesso e crescimento da igreja, ou então para garantir que o Evangelho seja mais bonito aos olhos do mundo. O Evangelho, a Bíblia, não precisa disso. Quem acha ou sente que a Bíblia ou que o Evangelho precisa ser incrementado, que a mensagem do Evangelho, precisa ser mais palatável, mais interessante, está com um sério problema nas mãos. Um problema sério, muito, muito, muito sério. Primeiro porque qualquer evangelho que vá além daquele que nós já conhecemos na Bíblia é um evangelho maldito. Qualquer evangelho que vá além do evangelho que nós já conhecemos é um evangelho maldito, que não tem parte com Deus. Segundo, porque é provável que quem sente esse tipo de necessidade de incrementar o evangelho, de fato ainda não conhece o que é o evangelho. É provável. Não estou dizendo com certeza que seja, mas é provável que sim. Se alguma pessoa sente lá no fundo do coração que o evangelho, que a mensagem do evangelho é muito xoxa, que precisa dar uma melhorada, que precisa dar uma incrementada, que precisa dar uma agitada nele para ele ficar bonito, para ele ficar legal, provavelmente essa pessoa ainda não conhece a mensagem do evangelho. Quem entende a mensagem do evangelho sabe que simplesmente ser crente
e viver essa luta diária do ser cristão é ser um pequeno Cristo, dá muito trabalho. Deus já sabia disso plenamente, porque Ele nos fez, Ele sabe como nós somos. E Ele, quando Ele deixou tudo o que nós precisamos saber, Ele já sabia que isso já seria luta suficiente para nós, desde o dia que aceitamos Jesus até o dia que vamos morrer. Então, e essa tarefa, ela é tão complicada e tão difícil, que ela só é possível com a ajuda do Espírito Santo. Isso é para vocês terem uma ideia do quanto isso é difícil. Se fosse uma coisa fácil, se fosse simplesmente algo que, qualquer pessoa pode fazer, então Deus simplesmente deixaria a nosso cargo fazermos e não nos ajudaria. Se Jesus Cristo envia o Espírito Santo para nos ajudar nessa tarefa, nessa árdua batalha de ser crente, de ser formado à imagem de Cristo, se Ele manda o Espírito Santo, é porque é necessário de fato a presença do Espírito Santo, porque não é algo tão fácil, é algo do qual realmente nós precisamos de muita ajuda. Não só muita ajuda, precisamos de total ajuda dele para que isso aconteça. Então não é algo secundário, não é uma coisa sem importância. E terceiro, por que que quem acha que o evangelho precisa ser incrementado está com um grande problema nas mãos? Porque colocar outras coisas além daquilo que foi deixado se configura em arrogância e rebelião a Deus. Arrogância por quê? No fundo, quando se quer incrementar a mensagem do Evangelho, se está pensando, ou então se está dizendo, se não com palavras, se está dizendo com ações. Eu posso melhorar o que Deus deixou. Deus não foi bom o suficiente para deixar, então eu posso dar uma melhoradinha. Isso é arrogância. E é rebelião, porque o que foi deixado é para ser obedecido. E se eu acho que posso incrementar, então eu não estou me submetendo àquilo que foi deixado por Deus. É simples assim. A mente humana decaída é uma coisa engraçada. E eu falo assim, que é engraçado no sentido puramente trágico da coisa. É engraçado no modo de falar, porque não é engraçado. Se a gente for olhar bem de verdade, não é engraçado, é trágico. Porque algo visto e muito comum no nosso pensamento moderno é que se você se sujeita e obedece a Deus, você é bobo, você é um mané, você é um banana, você é um zero esquerda, você é uma pessoa sem atitude, você é um pobre coitado, você é um manipulado. É assim que o mundo nos vê. E que Deus tenha muito mais misericórdia dos nossos universitários. Porque na atual conjuntura não somos nós que vamos pedir ajuda aos universitários, eles que vêm pedir ajuda para a gente. Porque chegam lá todo dia e são bombardeados com essa gororoba do inferno. Que você, se você se sujeita a Deus, você é um banana, você é um cara que não pensa, você é um Zé Mané, você é manipulado pela religião, e assim por diante. Mas isso é fruto da mente caída do ser humano. E é isso que o príncipe desse mundo quer que as pessoas pensem, exatamente. Agora, vamos pensar a mesma situação, só que pela matriz correta. Imagine-se, hipoteticamente, se você não é pai ou mãe, imagine-se nessa situação. Se você é pai ou mãe, você não vai fazer muito esforço para se colocar nessa situação, tá? Mas você é o pai ou uma mãe de uma criança. Na sua casa tem uma escada. Assim como na nossa casa em Belo Horizonte tinha uma escada. Aí, o que acontece? Você é pai de uma criança e tem uma escada. Aí você vai lá, coloca um portãozinho, coloca um trinco no portãozinho e ainda avisa para a criança assim, ó, cuidado, não mexe aqui. Perceberam? Você tem uma criança pequenininha em casa, tem uma escada, e aí você coloca um trinco, você coloca um portão e um trinco. E ainda avisa, ó, não mexe aqui.
Quando você for maior, você pode descer sozinho, mas agora, desce com o papai e a mamãe. Estou falando alguma coisa que alguém já não tenha vivenciado ou já não tenha visto? Não, né? Normal, né? Aí eu lhes pergunto, o que é que tem de manipulador nisso? Se alguém chegasse para vocês e dissesse, você é uma pessoa manipuladora, porque você colocou um portão, colocou um trinco no acesso à escada e ainda avisou para o seu filho, ó, não toque nisso aqui, não mexa nisso aqui. Se alguém lhe dissesse isso, a coisa mais normal que você pode pensar, aí no mínimo dessa pessoa, é que essa pessoa tem problemas sérios. Não é uma pessoa que está conectada com a realidade, definitivamente. Porque isso de manipulador não tem absolutamente nada. Só que a mente pecaminosa, a mente decaída, quer colocar Deus como um sujeito sádico que não tem mais nada o que fazer da vida e que se alegra em podar as pequenas alegrias e prazeres das pessoas. É isso. Deus coloca os avisos, Deus coloca os alertas, Deus dá ordens, simplesmente para preservar o indivíduo. Aí, daí o indivíduo, cheio da sua sabedoria burra, ele vira para Deus e diz assim, você é mau, eu quero ser livre. Aí o sujeito ignora os avisos, ignora os alertas, ignora as barreiras naturais que Deus colocou, a maioria delas dentro do próprio coração humano, porque a Bíblia fala sobre isso. Independente do sujeito ser crente ou não, existem barreiras internas que Deus colocou no coração humano para dizer para ele, ó, cuidado, não faça isso. E aí o sujeito anula tudo isso, aí ele pula no precipício, se acaba, se arrebenta todo. Aí eu pergunto a vocês agora, quem que é o pobre coitado? É o que pulou do precipício, porque falou assim, Deus, eu quero ser livre. Quem que é o pobre coitado? Ou é o que se sujeitou à vontade de Deus? Mas a mente decaída humana pensa justamente pela matriz errada. Finalizando esse ponto, o evangelho puro e simples mostra que Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, deixou a Bíblia para nós, que é o registro inspirado e inerrante da revelação divina. Porque ele sabia que isso já era o suficiente e que isso era o perfeito para nós. Existem muito mais coisas para saber no universo. Só que o que nós precisamos saber está aqui. Nesse momento, nessa vida, neste plano, nesta existência, o que nós precisamos saber está aqui. Qualquer incremento, adição, melhoramento ao Evangelho é pecado. O Evangelho ele não pode ser melhorado porque o Evangelho é perfeito, do jeito que foi dado. O Evangelho ele é perfeito porque vem de Deus, e Deus é perfeito. Então já vimos que o Evangelho puro e simples nos diz que há um só Senhor. O Evangelho puro e simples nos diz que a Bíblia ela é plenamente e suficiente para nós, para tudo aquilo que nós precisamos saber e fazer. Mas o Evangelho puro e simples também mostra que a missão do crente nesse mundo é proclamar a mensagem da cruz. E, inclusive, isso foi cantado no segundo hino dessa noite aqui. Faze de mim o quê? Um vaso de bênção, Senhor. Vaso que leva a mensagem de amor. E aí complementando o segundo tópico, eis-me o quê? Submisso ao teu serviço. O texto que
Paulo, no texto que nós estamos meditando sobre ele, fala o seguinte, que por meio de Jesus e por causa de Jesus, olha, é por meio de Jesus e por causa de Jesus, que ele recebeu a graça e o ministério apostólico para chamar pessoas de todas as nações, para formar um povo, que é o povo de Deus. E este povo foi chamado não foi chamado para outra coisa, senão para ser santo. É isso, exatamente isso que está no texto. Primeiro vamos entender o que é esse ministério apostólico. O apóstolo significa literalmente enviado. O apóstolo é alguém que é enviado por Deus, como um tipo de representante. Biblicamente é um título muito restrito. Biblicamente é isso, é um título muito restrito. Por quê? Basicamente ele foi aplicado àqueles que foram escolhidos por Jesus, que andaram com ele, viram sua morte e a sua ressurreição, e também é aplicado em alguns casos bem específicos, como o caso de Paulo, que não estava nessa categoria acima dos que viram e estiveram fisicamente com Jesus, mas que receberam esse ministério e tiveram esse ministério reconhecido. O certo é que o apóstolo não era alguém com grande poder, prestígio e pompa. E o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, salvo engano, na segunda carta aos Coríntios. Quando eu estive no meio de vocês, né? Algumas pessoas olharam para mim e não me deram muita coisa, não me valorizaram. Assim, é esse que é o apóstolo e tal? Né? Então não era alguém com muita pompa, prestígio e com aquele poder aparente, assim, chegou o apóstolo. Parece que chegando Deus no lugar, né? O apóstolo é acima de qualquer coisa, é um servo de Deus e dos demais irmãos. É isso que é o apóstolo. Ele é primeiramente servo de Deus e servo dos irmãos. Que é algo também que nós devemos ser, não se restringe a ele. Porque a Bíblia também nos fala sobre isso. Os apóstolos não tiveram uma vida fácil. Muito pelo contrário. Eles foram escolhidos por Deus, foram enviados por Deus, mas foram enviados para sofrer em nome do Evangelho e por amor a Deus. Tiveram mortes terríveis. Mas em tudo, havia sempre algo central, que era a mensagem, o anúncio da mensagem da cruz. Quando falamos sobre a missão do crente nesse mundo, muitos podem pensar que isso se refere ao trabalho na igreja, ou ao trabalho na obra de Deus, digamos assim. Como se houvesse uma divisão entre as coisas. Como se tudo o que eu fizesse, né, não fosse para a glória de Deus. Como se houvesse essa divisão de fato. Como se tivessem coisas que são espirituais e coisas que não são espirituais. A questão é justamente essa. Não existe. Tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus. Há algumas semanas, talvez meses, não sei dizer agora com precisão, o reverendo Danilo trouxe aqui uma história que eu vou resgatar agora. Para aqueles que estavam aqui, vão ouvi-la mais uma vez. Quem não estava e não conhece, vai conhecer. Que é o momento, a passagem em que Lutero tem uma conversa com um sapateiro. E o sapateiro pergunta para Lutero: como é que eu posso fazer, o que eu faço para servir a Deus? Ele queria muito servir a Deus. E o que eu faço diante disso? E aí Lutero pega e responde para ele: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Você quer servir a Deus? Faça isso. Faça um bom sapato e venda por um preço justo. Vale a pena a gente repetir isso, apesar de nós já estarmos carecas de ouvir. Alguns irmãos mais carecas do que outros, né? Cadê o Maurício? Enfim, né? Mas, voltando. O caráter do cristão, é isso que a gente já está careca de saber. Que o caráter do cristão fala mais alto do que aquilo que ele fala. O caráter fala mais alto do que o que ele diz. Isso a gente já ouviu. Quem nasceu na igreja já ouviu isso muito. Só que a gente precisa repetir, porque o tanto que a gente já ouviu não é o tanto do que a gente faz.
Isso não é uma frase de efeito. O que a gente faz fala mais alto do que o que a gente diz. Isso não é uma frase de efeito. Pessoas que estão dentro da igreja e que vivem de dar jeitinhos brasileiros nas coisas, pessoas que estão dentro da igreja e que lá na empresa onde trabalham prestam contas com notas que não condizem com a realidade dos fatos, com o que foi realmente gasto nas coisas, né? Pessoas que falam pequenas mentiras, não estão tendo, não têm uma conduta digna do chamado para o que receberam, do chamado que receberam. Sabe, é uma notinha só, tal, beleza. É porque, né, eu já recebi a diária mesmo, tal, então vou ter que devolver a diária. Uma notinha só e tal, né? Não é adultério, é escandaloso, mas é pecado, do mesmo jeito. E o caráter cristão não tem nada a ver com isso. E isso prega, e isso é pregação. Só que isso é uma antipregação. Quem faz isso está fazendo uma antipregação da palavra de Deus. Existe um argumento por aí que diz o seguinte, que não é preciso ser cristão para ter um comportamento ético e correto. Em certa medida eu concordo com isso, porque eu conheço muita gente que não segue o caminho do Evangelho e que tem que tem vidas, do ponto de vista pelo menos humano, moral, um comportamento exemplar. Só que, se é verdade que não é preciso ser cristão, pelo menos em alguma parte, em alguma medida, se é verdade que não é preciso ser cristão para ter um comportamento ético e correto, é impossível ser cristão e não ter um comportamento ético e correto. É impossível. É impossível. É completamente inconcebível, é completamente discordante, não tem como dissociar uma coisa da outra. Alguém que nasceu de novo, alguém que diz que serve a Jesus, que vem à igreja, que canta, que levanta a mão, que ora e que faz tudo e tal, que diz que ama Jesus e não tem um comportamento digno do seu Senhor. É impossível. É inacreditável que um crente ou uma pessoa que se diga seguidora de Jesus agradeça a Deus pela bênção do suborno, pela bênção da propina, que chegou na hora certa, uma verdadeira providência de Deus. Irmãos, Deus que me perdoe, isso é uma coisa do cão. Pode justificar para quem quiser, mas isso aí não tem justificativa isso. Isso é um exemplo extremo, mas por incrível que pareça, para quem não lembra, isso aconteceu. É só você procurar no YouTube. Crente agradecendo pela propina. Olha só que coisa terrível. Né? Aí alguns podem até pensar, mas eu não faço esse tipo de coisa, eu não sou corrupto, eu não desvio dinheiro, eu não roubo de ninguém. Mas às vezes fica numa mentirinha, fica no falar mal do irmão, pelas costas, né? Usa o telefone da empresa para ligação particular, quando a norma da empresa diz assim, não use, é só para ligação de trabalho. Não tem problema, tal, não sei o quê. A gente deve viver de uma maneira que a gente não envergonhe o nome de Jesus. E essas coisas envergonham o nome de Jesus. E o que isso tem a ver com proclamar a mensagem da cruz?
Tem tudo a ver com isso. Efésios capítulo 5, verso 8 diz: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Finalizando esse ponto, o evangelho puro e simples é o evangelho da pregação da mensagem da cruz. Essa pregação acontece primeiramente quando honramos a Deus com a nossa vida. Isso sim nos credencia a falar de Jesus. E isso está na Bíblia. Vocês querem um exemplo? O próprio Paulo, que diversas vezes ele não se colocava em determinadas situações justamente para que o nome do Senhor não fosse envergonhado. Tem uma passagem em que ele fala assim, olha, eu como apóstolo, eu poderia exigir algumas coisas de vocês, mas eu não quis ser pesado para vocês. E uma das coisas que está subjacente a isso é que ele era apóstolo e ele se via como alguém que deveria ser exemplo para outras pessoas. Exemplo para aqueles que ele estava falando. E isso é muito complicado. É complicado porque é difícil. Mas não é porque é difícil que é justamente pelo fato de ser difícil que a gente tem que fazer. É justamente porque é difícil que temos que fazer. Então, perceba que isso nos credencia a falar de Jesus. Nos coloca justamente na posição de imitadores de Cristo. Mas aí perceba uma coisa também, que isso não é mérito nosso, não é mérito da nossa vaidade em sermos bons, mas o mérito está em quem é o nosso exemplo. Essa que é a questão. Quando eu estou falando no sentido de que, uma vez que nós precisamos ser exemplo e pregar o Evangelho com nossas vidas e sermos exemplo, a ponto de sermos imitadores de Cristo, isso não tem a ver com vaidade própria, porque o foco, ele sempre está em quem nós estamos imitando, que é o Senhor Jesus. Fazemos isso para que as pessoas vejam Jesus e não a nossa justiça. Porque se for um comportamento ético, ilibado, irretocável, para que as pessoas vejam o quanto eu sou bom, então não é, então a coisa já foi para outro lado, que não é o correto. Isso é para que as pessoas vejam Cristo em nós. Isso é ser cristão, é ser um pequeno Cristo. Se depois desses 3 pontos alguém achar que ser crente é uma coisa muito fácil e que precisa incrementar o evangelho com algum movimentozinho bacana para tirar a coisa da rotina, vamos colocar um negocinho aqui bacana para a coisa ficar mais legal, porque o pessoal está achando que está meio caído, entendeu? E tal. Irmãos, repense, vamos repensar, porque isso aqui já dá muito trabalho para a gente. E agora, concluindo de fato a mensagem, o evangelho puro e simples é a mensagem de salvação para todo o perdido. E além disso, além de ser a mensagem de salvação para todo perdido, é como o salvo pode caminhar, viver e crescer em Cristo. O ponto central do Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo, que se encarnou, morreu, ressuscitou e é o único Senhor. E sobre ele, as Escrituras dão um amplo testemunho do início até o fim. Nelas está tudo aquilo que nós precisamos, já foi providenciado por Deus, já foi tudo dito, tudo falado, tudo arrumado no seu devido lugar, para o nosso crescimento e para o cumprimento da nossa missão. Nada mais, absolutamente nada mais é necessário. O Evangelho, ele é perfeito, porque vem de um Deus que é perfeito, e nele não cabe acréscimo nem melhoramento. Qualquer coisa que passar disso
é pecado. Vai virar um outro evangelho, e um evangelho maldito. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos cerque com as suas misericórdias todos os dias. Amém? Vamos fazer uma oração. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado pelo Evangelho, pela mensagem da cruz, pela salvação que temos em Jesus. Muito obrigado porque temos Jesus como nosso Senhor. Muito obrigado porque temos a Tua palavra para nos guiar. Muito obrigado por todas essas coisas. Pedimos a Ti, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. Pedimos misericórdia ao Senhor, porque mesmo comprados pelo sangue de Jesus, ainda habita em nós uma natureza decaída que luta constantemente, todos os dias, 24 horas por dia. Uma natureza caída que luta e se rebela contra tudo aquilo que vem do Senhor. Estamos cientes que é um desafio muito grande. Estamos cientes também de que só conseguimos vencer se estivermos em Ti. Por isso é que nós não nos valemos da nossa força, nós não nos valemos da nossa sabedoria, nós não nos valemos de nada que há em nós. Por isso nós queremos nos valer de Ti, que és perfeitamente capaz de nos ajudar e fazer-nos vencer. Por isso que pedimos misericórdia ao Senhor, porque precisamos das Tuas misericórdias todos os dias. Toma-nos pelas mãos, no sentido literal da coisa, de um pai que realmente pega o filho pela mão e guia pelo caminho correto. Nos guia pelo caminho correto. Nos ajuda a discernir, enxergar, a estar vigilante, a ter um espírito pronto e um espírito determinado a fazer o que é correto diante de Ti. Ajuda-nos a sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos, e não aquilo que achamos que devemos ser pela nossa própria vaidade. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Abençoe a meditação da Tua palavra, para que essa palavra crie de fato raízes no nosso coração. Que não seja mais um sermão no meio de tantos sermões ao longo do ano que a gente ouve e no final e no outro domingo a gente nem lembra mais o que foi falado e é como se ele nunca tivesse acontecido. Mas nos ajuda nas nossas fraquezas e nos torna fortes em Ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.